A paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindo ao canal do Universo Bíblico Teológico, ensinando você a fazer a diferença. A unção do Espírito Santo, aliada ao conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, completa e habilita aquele que é chamado por Deus para estar a seu serviço. O tema tratado hoje será Torre de Babel. Cabe ressaltar que não tenho a pretensão de ser a palavra final sobre o tema aqui tratado. Não tenho a menor intenção de causar polêmicas e muito menos criar debates. Respeito integralmente os pontos de vista diferentes, baseados em linhas teológicas diferentes, as quais não afetam as doutrinas bíblicas, pois o meu objetivo é apenas colaborar e incentivar os irmãos em Cristo a se aprofundarem cada vez mais na palavra de Deus. Se este objetivo for atingido, já terá sido válido todo o meu empenho. Então vem comigo. Em primeiro lugar, o nome Babel, em hebraico, é Balal, que significa confusão. Em segundo lugar, vamos observar um fato importante mencionado em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11. Esses dois capítulos não estão em uma ordem cronológica. Em Gênesis capítulo 10, versículo 5, diz assim: Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Observe que nesse texto já temos diversas línguas e um espalhamento de diversos povos pela terra. Porém, em Gênesis capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Como é possível termos no capítulo 10 várias línguas e no capítulo 11 termos uma só língua? Ora, vamos desvendar esse mistério? Vem comigo. Vamos analisar. Quando as águas do dilúvio baixaram e os sobreviventes saíram da arca, Deus ordenou que eles se multiplicassem e povoassem a terra. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Porém, Gênesis capítulo 11 mostra que a humanidade novamente voltou a desobedecer à ordem de Deus. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. A narrativa da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, é uma espécie de parênteses do autor. Ela vem explicar com detalhes o que é narrado no capítulo 10. Ora, por que as pessoas se espalharam pela terra, formando diversos povos, cada um segundo sua língua, como está em Gênesis capítulo 10, versículo 5, que nós vamos repetir mais uma vez? Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. O autor explica isso inserindo a narrativa da Torre de Babel. Ela é a explicação desse espalhamento narrado em Gênesis 10. Portanto, a primeira lição sobre a Torre de Babel é que ela foi um evento que mudou a estrutura de vida dos povos que tinham uma única forma de falar, fazendo-os a se organizarem de acordo com suas línguas em territórios diversos por causa da intervenção de Deus. Além de ser um importante parêntese explicativo, a história da Torre de Babel nos mostra outras lições interessantes. Por exemplo, o homem tem continuamente em seu coração um desejo de tomar o lugar de Deus, de se autoexaltar à parte de Deus, ou seja, como se Deus não existisse. Isso fica claro no desejo de construir uma torre que chegasse aos céus, para que o nome deles se tornasse célebre. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, diz assim:
E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ao mesmo tempo, a história ensina que Deus está no controle de tudo. Não temos dúvida da soberania de Deus. Apesar de se acharem grandes, a grandeza que o homem tenta construir sobre si mesmo é tão pequena que Deus zomba dela. Olha o versículo 5 e o versículo 7 de Gênesis capítulo 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Nessa narrativa, Deus desceu para ver a torre. É o versículo 5 do capítulo 11. Não é literal, pois juntamente com o versículo 7, Deus mostra a sua soberania sobre os planos humanos e assim derrama o seu juízo com base na verdade para punir a desobediência do homem e confunde a linguagem daquelas pessoas de forma sobrenatural para não mais se entenderem. Só restou a eles abandonar seu mau propósito e se dispersarem pela terra, como está em Gênesis capítulo 11, versículo 8 e 9, o que explica a narrativa do capítulo. Diz assim então a palavra do Senhor: Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.